a gente inicia uma outra parte que também tem a ver também que também tem que ser considerada em relação ao projeto pedagógico, mas também aqui eu vou dizer assim que são discussões que a gente pode ter dentro do curso, dentro do NDE, principalmente eu vejo que a flexibilidade curricular ela é algo que o NDE tem que discutir, porque são proposições que ajudam principalmente na retenção e na evasão do curso, e que não necessariamente vão precisar do que seja mexido no projeto pedagógico. De repente, são outras ações que o curso pode estar fazendo e que vão ajudar a melhorar os seus índices de evasão, de retenção. E a flexibilidade curricular é algo assim que ajuda bastante. E aí aqui a gente conceitua um pouco da flexibilização, né, da flexibilização curricular. A flexibilização curricular ajuda os cursos de graduação na criação de novos caminhos formativos, bem como reduz os índices de evasão e formação, né? Ajuda na criação de novos caminhos formativos quando ela vai quando ela se configura dentro do projeto pedagógico. E como eu falei para vocês, né, ela não necessariamente só no projeto pedagógico, mas há outras ações também que podem ajudar também no curso, né, o curso a diminuir esses índices. E aí a gente vai trazer a discussão dentro da flexibilização curricular, a gente vai trazer a discussão de 4 temas. Primeiro, o alinhamento de disciplinas, que foi um trabalho startado na universidade há uns 5 anos atrás, e aí a gente vai falar sobre a importância desse trabalho, a importância da continuidade desse trabalho, a importância dos coordenadores de curso estarem provocando seus departamentos sobre esse trabalho. A gente vai falar também sobre a questão a gente vai estar falando também sobre a questão da quebra de pré-requisitos, que é algo assim que realmente eu vejo que é algo tenso para os cursos, né, a questão da quebra de pré-requisitos. A questão do módulo livre, das atividades livres, conceituar um pouco sobre atividade livre, módulo livre, como funciona, como melhora também, como pode melhorar no projeto pedagógico, de repente, a utilização dessa forma de disposição do componente como algo novo para o curso, mas também que pode trazer suas contribuições ao curso. O professor Rafael até falou um pouco sobre as contribuições relacionadas ao módulo livre, atividade livre para os cursos, que é a questão de que realmente na atividade livre, no módulo livre, se trabalha através de comissões, não fica um professor especificamente ali trabalhando com aquele componente. A questão das matrizes de equivalência também, que dá muito trabalho para os cursos, às vezes o curso sai muda de projeto pedagógico, vai para uma nova matriz, mas tem muitos alunos retidos na matriz antiga, e isso às vezes vira uma dor de cabeça para o curso. E se ele não fizer uma matriz de equivalência, vira uma dor de cabeça ainda maior, porque esse aluno ele vai atrás, ele tem que cursar, mas ele não sabe o que cursar para poder integralizar aqueles componentes que não existem mais. Então, a gente vai falar um pouco também sobre matrizes de equivalências. E aí, a gente vai primeiro falar sobre o alinhamento de disciplinas. O alinhamento de disciplinas, ele foi instituído pela portaria número 01 de 2016 da Prograde Unifap. E o alinhamento de disciplinas, ele surgiu justamente para dar essa flexibilidade, aos cursos. A flexibilidade principalmente aos alunos, né? A gente percebe que tem muitas disciplinas na instituição que são ofertadas por diversos cursos, mas aí as suas cargas horárias, os seus componentes, os seus inventários, eles fazem com que os alunos não consigam acreditar essa mesma disciplina que tem a mesma finalidade no seu curso. Ele não consegue ir a um outro curso e trazer essa disciplina e acreditar no seu curso. Então, é um processo assim que realmente dificulta muito a vida do aluno. Às vezes o curso é ofertado só num período, o curso é noturno, ele só é ofertado à noite. Então, o aluno ele vai ter que esperar finalizar o curso, ele vai ter que esperar ter vamos dizer assim, durante a semana, ter um dia que não é utilizado para o curso, para poder ele conseguir fazer aquela disciplina que ele perdeu. Então, pensando nisso, foi que a gente instituiu o alinhamento de disciplinas na universidade.
E aí o alinhamento de disciplina, ele veio como um trabalho, foi montado um guia, né, um guia pela Prograde, pela COEG, de alinhamento de disciplinas, e ele veio como um trabalho que deveria ser desenvolvido, um trabalho que deve ser desenvolvido pelos departamentos, é um trabalho que deve ser fomentado pelos departamentos pelos departamentos da instituição. Então, os departamentos eles deveriam estar à frente, ou devem estar à frente desse processo de alinhamento e desse processo de atualização também dos seus alinhamentos. E aí aqui a gente vai só fazer esse texto aqui, ele faz parte do guia, né, do manual que foi lançado pela universidade em relação ao alinhamento, e dizendo assim, que o alinhamento ele não termina, ele é um processo contínuo de flexibilização curricular. Então, hoje o departamento, vamos dizer que o DFCH, o DE7, ou o DCBS, ou um camping, queira fazer um camping que está fora de sede, né, Santana ou Oiapoque, queira fazer um alinhamento e enviar a Prograde, a COEG, ele pode fazer esse alinhamento e enviar a Prograde, a COEG, que a gente vai fazer a análise, e posteriormente enviar ao DERCA para que o DERCA inclua no sistema. E o que é o alinhamento, né? Trabalhando mais uma vez a conceituação do alinhamento. O alinhamento consiste em equiparar disciplinas comuns ao mesmo departamento do campus Marco Zero, e campus, que no caso dos cursos fora de sede, né? No que se diz respeito à nomenclatura da disciplina, à carga horária da disciplina e ao inventário da disciplina. E o alinhamento ele deverá gerar um relatório que deverá ser encaminhado à COEG, porque quem faz a análise desse relatório do alinhamento é a divisão de currículo, ela que vai fazer essa análise. E o que deve conter no relatório de alinhamento? O relatório de alinhamento ele deve conter os encontros que foram realizados pelo alinhamento, a síntese desses encontros, o quadro de alinhamento de disciplinas, e aí lá no guia, esse guia foi na pasta de estudos que a gente enviou a vocês, lá nesse guia tem os anexos, no qual o curso pode, na verdade, o departamento ou o campus pode trabalhar, colocar suas informações, as emendas das disciplinas alinhadas, conforme também tem um modelo lá no anexo também, e a ata de aprovação, a ata departamental ou a ata do campus, que aprova esse relatório de alinhamento, que dá conformidade, né, que dá a legalidade a esse relatório de alinhamento. E aí, aqui a gente tem um modelo, não sei, está bem pequenininho, não sei se vai dar para vocês verem, de como a gente trabalha esse alinhamento, né? Como é que é trabalhado. Geralmente, a reunião do alinhamento, ela vem de uma reunião, ela vem de uma sequência de reuniões. Primeiro, o NDE do curso, ele analisa quais disciplinas de outros cursos podem ser alinhadas com a disciplina dele, a disciplina daquele curso, e a partir daí se faz propostas ao departamento. Olha, dá para alinhar tal disciplina para o departamento. E aí, gente, também tem uma coisa, fica a critério do curso, e aí não vai ser a Prograde nem o departamento que vai dizer ao curso, tu tem que trabalhar a disciplina que foi alinhada. Na verdade, fica a critério do curso, se ele vai utilizar aquela disciplina que está alinhada, ou seja, aquela mesma nomenclatura, aquela mesma carga horária, aquele mesmo inventário. Fica a critério dele fazer essa utilização. Mas aí, nos trabalhos do alinhamento que tiveram há 5 anos atrás, os cursos fizeram assim, fizeram primeiro reuniões, né, internas do seu NDE, depois fizeram as proposições ao departamento, e aí, a partir dessas proposições do departamento, o departamento construiu as tabelas de alinhamento do seu departamento. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, na tabela de alinhamento, né, aqui seria uma tabela de alinhamento aqui do D7, vamos dizer. E aqui, por exemplo, a gente vê que a disciplina usada por ciência da computação referente a cálculo, ela se chama cálculo 1. E aí, em relação a essa mesma disciplina de cálculo em engenharia civil, ela se chama cálculo aplicado 1. E aí, em engenharia elétrica, ela se chama cálculo para a engenharia 1. E na física, ela se chama cálculo diferencial e integral 1. E aqui na matemática não aparece. Mas
o departamento, em consenso, lá com os coordenadores de curso, lá com todos os que fazem parte do departamento, e, claro, com aquilo que os coordenadores também já estavam trazendo das reuniões de NDE, ficou ajustado por esse departamento, por exemplo, que é uma exemplificação, tá, gente? É uma exemplificação, inclusive, do manual, tá? Ficou ajustado que o nome da disciplina seria Cálculo Diferencial e Integral 1, com a carga horária de 90 horas. E aí a gente pode ver aqui que as cargas horárias, elas eram, aqui diferenciava, não, na verdade, todas elas eram a mesma carga horária. E aí eles mantiveram a carga horária de 90 horas, mas vamos dizer que aqui, ciência da computação fosse uma carga horária de 75 horas. Então, ciência da computação poderia utilizar, né, e ia ter que aumentar um pouco, ia ter que aumentar 15 horas da sua carga horária, e para alinhar a disciplina, a disciplina que foi colocada pelo departamento, né, que foi alinhada pelo departamento. Então, esse trabalho, ele foi um trabalho complexo, demorou um bom tempo para os departamentos terminarem, a maioria dos departamentos terminaram o seu trabalho de alinhamento, enviaram os processos à Prograde, enviaram os seus processos à Prograde, e a Prograde enviou a COEG, a gente fez a análise, e após a análise a gente enviou ao DERCA. Então, por isso que eu falo aos coordenadores, aqueles que estiverem construindo, membros de NDEs, professores que estão construindo projeto pedagógico, verifiquem se o seu departamento já não tem uma tabela de alinhamento de disciplina. Verifique se a existência dessa tabela, peça ao departamento essa tabela de alinhamento, justamente para ajudar o curso, né? E aí, a partir da tabela de alinhamento da disciplina, o curso vai poder propor lá na sua estrutura, na sua nova estrutura curricular, já disciplinas alinhadas com o departamento, e isso vai facilitar bastante a vida do aluno. Pode falar, professora Cecília. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Uhum. Eu queria saber, quanto à licenciatura, a questão das disciplinas pedagógicas, assim, que são comuns a todas as licenciaturas, como didática, psicologia. Uhum. Vocês, dentro do departamento, pensam em fazer esse alinhamento entre os cursos de licenciatura? Professora, é o seguinte, o departamento de educação, ele não enviou alinhamento de disciplinas. Então, ele ainda está com esse trabalho ainda para startar, porque é assim, uma provocação da Prograde, a gente cobra sempre aos departamentos, mas aí vai de cada departamento enviar o seu processo, de cada camp enviar o seu processo, né? E aí o Departamento de Educação ainda não enviou, então eu acho que é um trabalho ainda que eles estão ainda debatendo ainda, de como alinhar essas disciplinas da área pedagógica. O DFCH, ele fez o alinhamento dele e enviou. Agora, eu não me lembro, realmente faz muitos anos, não me lembro se ele fez alinhamento de disciplinas pedagógicas, porque ele tem bastante licenciaturas. Pode falar, professor Everton. Oi, lá em Santana a gente não tem alinhamento de disciplinas e eu vou levar essa tua... Eu já baixei aqui, enquanto tu falavas, o PDF para poder tentar me reunir com os colegas coordenadores e tentar organizar isso. E de fato, a intuição da professora Cecília, ela é certeira, porque a maior parte da contribuição pode vir sempre da pedagogia para outras licenciaturas, entendeu? Uhum. Em contrapartida, essas coisas não são sempre consensos, assim, entre as coordenações, e envolve muito o ânimo do professor. Bom, já aconteceu de eu pedir para o pessoal, por exemplo, de Libras, um professor, muito solicitamente ser atendido num determinado momento, daí você abre um número de vagas condizente para atender, por exemplo, em Santana, filosofia e letras, só para citar um exemplo, seria 50 vagas para cada um, né? Você meio que está duplicando ali o número de vagas, as disciplinas elas são equivalentes do sistema. Só para tu teres uma ideia, eu tive que pedir para derrubar inscrição de alunos depois. Por quê? Porque visivelmente essa disciplina ela estava defasada em muitos lugares do campus Marco Zero. Os alunos se inscreveram lá, alguns deles sabiam que tinha que ir para lá, mas a maioria não sabia. Então, assim, foi o caso de ter 100 inscritos
numa disciplina de Libras, e isso é obviamente inviável para o funcionamento da disciplina e de um professor, né, que muitas vezes tem ali já uma necessidade especial e precisa de ajuda, inclusive para ministrar a disciplina, né. Então, assim, eu não sabia do material, mas eu vou tentar levar isso, e a maioria dos desacordos, viu, Juana, se dá no que diz respeito à carga horária. Sim. Então assim, a psicologia da educação, psicologia, daí se procurar no sistema uma disciplina desse tipo, com essas palavras-chave, né, psicologia, educação, ela vai estar escrita de 300 maneiras diferentes, se tu olhar no PPC dos cursos, nossa, que vai ter um copiando do outro, e daí a carga horária é diferente, um curso está autorizando 60 horas e outro está autorizando 75, né, está demandando 75. Então, assim, eu acho que isso aí esbarra mais uma vez, Juana, com todo respeito, num dever de casa que a Unifap não está fazendo. Sabe? Num design macro para licenciaturas que a Unifap não está fazendo. Mas que agora, com essa tua informação aí, vamos tentar articular com os colegas lá, porque com toda certeza vai ser útil, viu? Sim, professor. E eu falo aos professores que estão aqui, técnicos que estão aqui, fazem parte, né? Com certeza, os que estão aqui, na sua maioria, fazem parte de algum curso, de algum colegiado de curso, de algum departamento que provoquem esse trabalho. E até aqueles que já têm o seu processo de alinhamento já concluído, enviado ao DECA, já em execução, façam uma atualização, porque os projetos pedagógicos, eles sempre estão em mudança, né? E aí, de repente, uma atualização, a gente até consegue, com novas discussões, incluir mais disciplinas nesse alinhamento e facilitar mais a vida do aluno. Aqui a gente está mostrando, são partes do manual, né? E aí vocês têm acesso a esse manual de alinhamento, então são partes dele, e aqui está aqui está um exemplo, né, de como pode ser esse inventário enviado pelo departamento, né, no processo. Aqui também, a gente fez também esse aqui, quem é quem dentro do processo de alinhamento, justamente para orientar os cursos, né, e orientar os professores e os técnicos de como esse trabalho seria desenvolvido dentro do departamento, e aí saber qual é a posição de cada um dentro desse trabalho, facilita muito, né, até saber quem é o responsável por esse trabalho, e o responsável por esse trabalho é o departamento, é o campus, é lá a diretoria do campus, é ele que é o responsável em startar essas conversas, em fazer o processo, encaminhar o processo com a devida ata. Então, o papel do núcleo docente estruturante, né, do curso, estudando aquilo que dá para ser articulado, aquilo que dá para ser feito, o trabalho do coordenador do curso também, e aí vocês vão poder ler tudo isso no manual, o trabalho do coordenador do curso também, que é de estar ali também junto ao departamento, levando as necessidades do seu curso, o trabalho do professor, e o trabalho da COEG, né, que é esse trabalho de fazer essa análise, e em primeiro momento foi um trabalho de provocação que eu creio que tenha que se provocar novamente os cursos, tanto os que não fizeram, como aqueles que fizeram e precisam atualizar. E o trabalho do DERCA, que é registrar essas disciplinas, é fazer esse registro dentro do sistema, né? E o DERCA vai ser responsável pela inserção disso no sistema, e são disciplinas que, depois de alinhadas pelo departamento, né, elas vão ter o mesmo código ali dentro do sistema, então vai facilitar bastante a vida do aluno. Aí aqui passando, deixa eu ver. E aí, em relação ao alinhamento, assim, tem alguma pergunta antes da gente ir para os pré-requisitos? Então, a gente passa aqui para outra questão também de flexibilidade curricular, que é a quebra de pré-requisito. A quebra de pré-requisito, eu vejo ela assim como um assunto bem tenso, né? É um assunto bem tenso um assunto assim tenso a ser discutido, né? Até porque qual é a posição, justamente a posição da Prograde, a posição da COEG, né? Que se tenha o mínimo possível de pré-requisito, mas a gente sabe que o pré-requisito ele é algo da especificidade do curso, e o
o colegiado ele tem autonomia de colocar os pré-requisitos. E aí, o que a gente faz sempre? A gente sempre leva os cursos a repensarem-se a necessidade, né, de todos, se há necessidade de, isso eu digo quando o processo vem com muitos pré-requisitos, né, e a gente sempre leva o curso a repensar sobre a necessidade de tantos pré-requisitos, uma vez que o pré-requisito, a gente sabe que ele tem uma questão formativa também, ele ajuda o aluno também, e aí a gente ouve isso de muitos professores, né, de muitos coordenadores de curso, que o pré-requisito ele ajuda que o aluno não fique pulando, né, não fique pulando disciplinas e de repente oferecendo até, como a própria enfermagem fala, oferecendo algum risco às pessoas, a gente compreende a especificidade do curso, mas aí a gente pede aos cursos que sempre verifiquem, né, verifiquem e tentem colocar o mínimo possível de pré-requisitos dentro do seu projeto pedagógico. E aí, a gente trabalha aqui, né, e aí eu vou até pular essa conceituação de pré-requisito, porque eu acho que é algo, assim, tão rotineiro, né, dos cursos, que é algo, assim, que é uma conceituação que a gente já tem bastante domínio, né, que o pré-requisito, ele é uma exigência, né, uma exigência prévia, indispensável, para que o aluno, ele alcance, como se ele tivesse que fazer, né, ele tem que fazer aquela disciplina de forma obrigatória para poder alcançar outra disciplina. E aí a gente vai para a discussão, que eu quero pular para a discussão para vocês, da indicação do pré-requisito, né, voltando ali ao projeto pedagógico, né, que o pré-requisito ele sempre vai estar aonde ele vai aparecer, né, sempre ele vai aparecer na matriz curricular do curso, a matriz semestralizada do curso, e no fluxograma do curso também, sempre interessante que ele esteja lá as setinhas do pré-requisito no fluxograma do curso, porque ajuda muito o aluno a identificar quais são as disciplinas que tem pré-requisito. E aí o ponto-chave que a gente quer chegar aqui com vocês é falar sobre a quebra de pré-requisito. Porque o que acontece? Muitos cursos, na execução do seu projeto pedagógico, verificam que o pré-requisito está ocorrendo algum problema por algum pré-requisito. De repente, foi o PPC de criação, criado por uma comissão, né, não por professores necessariamente que comporam o curso, né, os professores que comporam o curso vieram, de repente, todos de concurso após a criação do curso. E aí o colegiado do curso percebeu que há pré-requisitos que estão tornando bem difícil a vida do aluno, estão causando uma retenção muito grande de alunos em uma determinada disciplina, estão prejudicando o avanço dos alunos, né? E aí, como é que eu faço para quebrar esse pré-requisito já existente lá dentro do meu projeto pedagógico, lá da minha matriz? E aí, eu venho informar para vocês como é feito como é que a gente faz para quebrar pré-requisito dentro da Unifap. Então, dentro da Unifap, para ser feita a quebra de pré-requisito, o colegiado, né, o curso, ele deve realizar ele deve realizar uma reunião e, através dessa reunião, gerar uma ata dizendo aonde ele vai quebrar esses pré-requisitos. Então, após a discussão do colegiado, discussão essa que deve ser, como sempre, o NDL tem que entrar aí como um órgão que propõe, como um órgão que ajuda, que dá argumentos, né, ao colegiado para tomar decisão, e a partir dessa decisão, da quebra do pré-requisito, se registra em ata, cria-se um processo e envia-se esse processo à COEG. E aí, depois desse processo ser enviado à COEG, esse processo ele vai para a divisão de currículo, né, lá dentro da COEG, e a gente vai fazer um despacho, a gente vai analisar a modificação que vai ocorrer, e a gente vai fazer um despacho favorável, né, ao que a coordenação solicita, ao que a coordenação solicita, em relação à quebra de pré-requisito, e esse despacho e esse processo ele deve ser levado ao DERCA. E aí esse processo, o próximo caminho dele é o DERCA, e aí o DERCA que vai fazer essa quebra do pré-requisito no sistema. Mas aí o que a gente mostra aqui? Que tem toda uma formalidade para se quebrar o pré-requisito, precisa-se da ata do colegiado, precisa que tenha um consenso entre os professores, né, e entre os discentes, o técnico que faça ali parte do colegiado, né, que haja esse consenso, uma ata registrada e que se crie um processo para quebra desse pré-requisito. E só assim, depois da análise da COEG, é que se vai ao DERCA
fazer a quebra desse pré-requisito munido desse processo. E aí a gente pergunta ao inverso, né? E inserir pré-requisito? Como é que a Unifap faz para inserir pré-requisito, né? A inserção de pré-requisito, ela não é feita assim que nem a quebra, não é fácil. A inserção de pré-requisito, ela só é feita apenas por reformulação de projeto pedagógico. Então, se o curso ele quer inserir um pré-requisito, ele tem que fazer a reformulação do seu projeto pedagógico. Aí vocês podem até perguntar, mas por que eu posso quebrar, mas eu não posso inserir? Porque a gente também pressupõe no direito do aluno, né? E assim como a lei nada vem para prejudicar, né? Então a gente pensa sempre em não prejudicar o aluno, né? Então, se ele fez quando ele optou pelo aquele curso, não existia esse entrave, né? Que seria esses pré-requisitos, né? Então a gente dá essa possibilidade dele de realmente passar por essa matriz curricular, por esse projeto pedagógico, sem ter a inserção de novos pré-requisitos. E aí, o que a gente demonstra aqui é como é feito, mas, assim, na maioria das vezes, realmente, o que a gente trabalha é essa quebra de pré-requisitos. Às vezes, a gente até conversa com os cursos, e aí a gente vai analisar algumas questões de evasão e retenção, e a gente chega nessa mesma conclusão, que alguns pré-requisitos estão ali atrapalhando, e aí o curso ele faz esse processo e consegue quebrar esses pré-requisitos. A professora Fabíola está fazendo aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, que no caso do curso, né, de letras francesas, o PPC antigo não havia a obrigatoriedade de cursar uma disciplina, né, línguas estrangeiras. Se o aluno quiser cursar língua francesa, mesmo que aprovado em francês 2, poderia cursar sem problema. Muitos professores da área reclamavam disso, né? Então, realmente. Mas é algo que não é uma pergunta, né? É só uma contribuição. Mas é algo que o curso, como a gente disse, assim, o curso tem autonomia. Então, é algo que eu creio que o curso de letras francês do IAPOC resolveu esse problema já no seu próximo projeto pedagógico, né? Aí, já no próximo projeto pedagógico, ele já trouxe esse pré-requisito. Então, é isso que a gente fala. É claro que a gente sempre vai trabalhar com a flexibilidade curricular, a gente sempre vai pedir isso aos cursos, mas é a autonomia do curso colocar a quantidade de pré-requisitos que ele quer. A gente sempre vai orientar ele em relação a essas questões de retenção. Então, relacionada a pré-requisitos, tem alguma contribuição, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer antes da gente passar para o outro tema? Professor Davi, pode fazer, professor Davi, pode falar. Então, Ana, na verdade eu queria saber se tem alguma normativa específica da Unifap que ampara essa reformulação? Como assim? Você fala essa quebra de pré-requisito? Isso. Se há alguma normativa? Então, Isso. professor, como tudo na Unifap, a gente realmente não há uma normativa específica que fale sobre a quebra de pré-requisito na instituição. Eu falo porque, desculpa, só te cortando, só para complementar mesmo, porque na discussão que eu levei para o NDE, para a gente começar a pensar sobre isso, surgiu essa questão, né? E muitos professores alegando que se a gente propusesse uma quebra, mesmo que parcial, de pré-requisitos, né, tirando alguns pré-requisitos da matriz, né, isso, para tentar deixar assim o curso mais fluido, né? Aí eles alegaram que isso passaria pela Câmara, pelo Consul. Não. Então, professor, então... não passaria, não passa pela Câmara e nem pelo Consul a quebra de pré-requisito. Na verdade, vocês têm que mandar a COEG, porque a gente tem que saber que foi quebrado o pré-requisito, que mudou a matriz, querendo ou não, que teve uma modificação, né, ali naquela matriz, mas não precisa passar pelo Consul, não, tá? Aí o professor Rafael, da enfermagem, e o professor Paulo também, eu não sei qual dos dois apertou a mão primeiro. Levantou a mão primeiro. Ok.
Desculpa, eu acabei não ouvindo a discussão, estava atendendo aqui, eu retornei e vi que estava escrito inserir pré-requisito, aí eu tenho uma dúvida. A gente sempre tem, em alguns momentos do curso, como aconteceu agora na pandemia, situações especiais, excepcionais, para julgar uma quebra de pré-requisito para que a turma entre em estágio e não atrase, ok. Então, o que acontece? A gente está no momento em que está discutindo o PPC e surgiu essa pergunta se era obrigatório ou não manter pré-requisito, porque a gente sabe que, por exemplo, as instituições privadas elas não trabalham com pré-requisito, né, em sua maioria. A gente sabe também como é que está recomendando não manter tantos pré-requisitos. Porém, a gente está vivendo um momento de um excedente de demandas judiciais. Essa semana passada eu recebi, eu acho que eu perdi as contas, foram 8, talvez 8 pedidos que chegaram para mim aqui, mandados de notificação. Aí dá muito trabalho responder, por que a gente não permitiu. Na verdade, não é que a gente não permite, o sistema não deixa o aluno se matricular, mas sempre vem dizendo que a culpa é do coordenador, que ele é culpado que o aluno não fez a matrícula. E aí eu sempre deixo claro que o aluno, coordenação não faz matrícula, o aluno não consegue porque ele tem pendência, mas que a gente até pode quebrar um pré-requisito, a gente tem feito isso quando é provocado por requerimento, passa em colegiado, o colegiado usa essa autonomia, autoriza às vezes ou não, dependendo do caso. O problema é que a justiça, quando faz a sua análise, ela leva em consideração a legalidade. Então, o que tem chegado agora, que eu estou surpreendido, olha, o semestre começou em agosto, setembro e outubro, o semestre está praticamente terminando, mas eu vou ter que iniciar agora em novembro, dezembro, janeiro, uma turma excepcional de estágio, e não é PLI, é estágio regular. Por quê? Porque eu tive algumas demandas judiciais e eu vou ter que colocar aluno no estágio devendo 3 componentes curriculares, por exemplo. Então, assim, quando o professor perguntou aí se existia normativa na Unifap, colocando essa obrigatoriedade de colocar no PPC pré-requisito, a senhora disse que não, né? Ou seja, então, na prática, já que nós estamos no momento de atualização, é tirar. Então, não há necessidade mais de ter pré-requisito, que a justiça vai dizer que não é ilegal o aluno ir para estágio ou fazer qualquer disciplina sem pré-requisito. Obrigada. Professor Davi, pode falar. Não, mas agora eu fiquei na dúvida, porque assim, o que rege o nosso curso é o PPC, certo? E aí, se no PPC tem pré-requisito, tá falando lá, bom, o aluno ele obrigatoriamente tem que passar por um pré-requisito para se matricular na disciplina. É possível o aluno ele conseguir essa flexibilização judicial, ou seja, entrar com um processo e conseguir se matricular numa disciplina mesmo não sendo aprovado pelo pré-requisito? Não tendo um pré-requisito daquela disciplina específica? Então, professor, tem que ver o que o aluno está alegando aí, né? Então, realmente sobre esse conhecimento desses processos eu não tenho, né? Então, tem que ver o que o aluno, obviamente, o que ele está alegando ali em relação a essa questão. Então, eu não tenho conhecimento, o professor Rafael pode até falar para a gente o que os alunos alegam, né? Para estarem pedindo a justiça para fazer a quebra desse pré-requisito. Não, eu perguntei de maneira genérica mesmo. Mas só para pontuar, né, a questão é que a Unifap não tem uma normativa que ampare a quebra do pré-requisito de um determinado componente já aprovado no PPC, né? Então, Não. Isso pode ser feito, mas não tem um regimento legal da Unifap ainda, né? Não, isso pode ser feito em virtude daquilo, como o professor Rafael até falou, né? O que a gente recebe de orientação do Ministério da Educação, o que a gente recebe de informação também relacionados aos currículos, é que a gente tem que flexibilizar o currículo, justamente porque a gente tem a gente, enquanto universidade, a gente também a gente tem que prestar contas também, né, dos nossos, vamos dizer assim, a gente tem que mostrar à sociedade também que a gente está conseguindo caminhar, que a gente está conseguindo dar resultados, né? E aí a flexibilidade curricular, ela ajuda com isso, porque ela diminui essa evasão, né? Ela diminui essa retenção também de alunos. Então, a gente trabalha partindo desse princípio, né? O princípio de que quanto melhor, quanto mais flexível a gente puder deixar
a gente poder deixar, né, a construção do nosso projeto pedagógico, melhor vai ser o desempenho do aluno ali dentro do curso, menos tempo ele vai levar para fazer o curso, eu digo menos tempo dentro do tempo indicado de integralização, né? Ele não vai levar, vamos dizer assim, que por uma retenção de um pré-requisito, que ele não consegue se inscrever para estar integralizando, ele passe ali mais de um ano, né, na instituição, mais de 2 anos do que ele deveria estar passando. Então, é nesse sentido. Ana, só respondendo a tua pergunta, peço licença aí ao professor Paulo, a justiça entendeu que não há lei que impeça, não há ilegalidade de um aluno fazer um componente sem pré-requisito do outro, e eles citam também aquela história do princípio da razoabilidade, que é razoável, sim, o aluno fazer uma disciplina, mesmo devendo, olha, para te ter uma ideia, ter aluno fazendo estágio sem ter feito farmacologia clínica, e a gente manifestou na resposta que era inseguro um aluno que vai para a prática sem ter feito, por exemplo. A nossa prática também é baseada em ética, o aluno vai para a prática sem ter feito ética e legislação em enfermagem. Só que agora, em nome da pandemia, me parece que agora foi o momento que tudo pôde acontecer. Pois é, professor Paulo, aí o professor Rafael conseguiu responder, professor Paulo. Só para ajudar aí na discussão com relação a essa questão da normatização, como eu falei, né, a gente acabou de passar por essa reformulação aqui e logo em seguida veio a avaliação do MEC. Então a gente foi bem questionado, né, porque a gente recebe, no nosso caso aqui, os 2 avaliadores eram do Sudeste, né? A gente sabe que o Sudeste e o Sul, eles têm uma forma de trabalhar, né, bem diferente do Norte, né, devido, inclusive, à quantidade de recursos que eles têm e a gente aqui não tem. Essa questão da flexibilização, ela está disposta bem no PDI da Unifap, esse novo, tal 2020 a 2026. Então, aos colegas que interessarem lá dar uma lida, está entre a página 42 e a página 44 do PDI da Unifap. Então, é importante que eles no próprio PDI já vem indicando, sugerindo, né, aos colegas, os coordenadores de curso e aos cursos que seja repensada a flexibilização dos currículos. Eu não cheguei a passar pela mesma coisa que o professor Rafael de ir para a justiça. Graças a Deus a gente não chegou nesse nível, mas a gente teve o mesmo problema aqui com relação à questão da questão da pandemia e dos alunos que precisavam, né, cursar, que precisavam caminhar, mas isso a gente conseguiu resolver no próprio colegiado, de fazer a quebra do pré-requisito, seguindo as normas que a Ana já mencionou aqui. A minha única dúvida com relação a essa questão foi a seguinte: para fazer a quebra de pré-requisito, eu entendi que a gente pode seguir esse processo, que inclusive nós já fizemos aqui no curso. Mas apenas, esse é o único ponto que a gente pode fazer no PPC, sem precisar seguir todas aquelas demandas de Câmara de Ensino e tudo mais, ou existe algum outro tipo de ajustes que a gente possa fazer no PPC que segue esse mesmo trâmite, que é só enviar para a COEG, para análise, DCP, e sem precisar ir para a Câmara de Ensino e Consul, sabe me dizer? Sim, professor. E esse aí é um tema até bem assim, eu nem trouxe ele aqui, porque ele é uma possibilidade que a gente geralmente trabalha com os cursos que recebem avaliação, né? O curso vai receber avaliação e a gente não tem tempo nem para o curso, para ele construir um projeto novo, não há esse tempo, né? Não há esse tempo de construção de um projeto novo, e também a gente vê que não vai conseguir construir nenhum projeto novo e nem passar pela Câmara de Ensino esse projeto novo. O curso está bem atrasado, ele não vai conseguir. Aí a gente trabalha com o que a gente fala de versões, né? A gente trabalha uma versão do PPC. E isso só funciona se o PPC também não for muito antigo também. E aí a gente vai trabalhar uma versão desse PPC. E nessa versão a gente vai atualizar algumas informações que ele traz, mas a gente não vai poder mexer na matriz dele. A gente não vai mexer em cargas horárias. Então ele vai continuar com a mesma carga horária total dele, a gente não vai mexer na matriz, não vai mexer nas tabelas
de disciplinas, não vai mexer em nada disso. O que a gente vai fazer, a gente vai atualizar ele. E aí, para isso, a gente não precisa do Consul da Câmara de Ensino. E aí, a gente vai fazer quais atualizações que a gente pode fazer nele, incluir um novo PDI nele. Ele pode estar com PDI antigo, e a gente sabe que o instrumento de avaliação, ele é um ponto, dos indicadores, saber se o PPC ele tem, se ele tá trazendo o PPI em vigência da instituição. Então, a gente vai lá e o curso faz essa atualização, e insere esse PDI vigente. Aí outra atualização, de repente o curso ele não tem os tópicos, ele não tem tópicos que falam de como ele está trabalhando, por exemplo, atividade complementar. E eu digo assim, tópicos que não é normatizar, não, é o tópico dizendo que a atividade complementar tem tantas horas e que a importância dela para o curso que a importância, quais são as importâncias dessa atividade para o curso, que a universidade tem uma resolução, que tudo isso faz parte de indicadores também que vão ser computados para o curso lá dentro do instrumento de avaliação. Então, a gente faz vamos dizer assim, a gente faz essa atualização textual. E aí, às vezes, lá o PPC do curso, ele não fala sobre NDE. Então, é como se o curso não tivesse um NDE. Porque lá o PPC dele não fala em NDE. Então, a gente insere lá esse item NDE e atualiza ele lá e fala que o curso tem sim um NDE, fala da resolução da Unifap. Então, a gente geralmente utiliza isso assim como, vamos dizer assim, como o último, vamos dizer assim, como a última carta assim, na manga para um processo de avaliação. E aí, esse tipo de atualização, ele não passa pela Câmara, ele não passa pela Câmara de Ensino, até porque ele não vai mexer com questões sensíveis ao curso, por exemplo. Ele não vai poder fazer alterações em cargas horárias, ele não vai poder fazer alterações no horário que o curso está sendo ofertado. Então, tem várias alterações que a gente vai indicar ao curso que não vai poder fazer. Então, são essas que a gente chama de simples atualização, é uma simples atualização. Na maioria das vezes, há cursos que até começam com essa proposição, bora fazer uma simples atualização. Mas aí depois, chega no processo que ele está lá construindo, ele diz, não, eu vou reformular o PPC que dá, assim, eu acho que é um trabalho assim que é até mais vantajoso para a gente fez isso com um tecnólogo em secretariado executivo, eles tinham um PPC novo, eles resolveram que eles iam só atualizar alguns pontos, né, colocar o ponto do NDE que não tinha, colocar alguns pontos que não existiam, atualizar o PDI novo da instituição. E aí, quando eles chegaram no processo, eles perceberam que era melhor realmente ficar algumas noites sem dormir, que essa que é a realidade, né? Ficar algumas noites sem dormir, fazer várias reuniões atrás uma da outra e levar o PPC à Câmara de Ensino e pedir um ad referendo. Então, professor, é só assim, a gente utiliza assim dentro dessas possibilidades, né? Atualização de tópicos, mas matriz curricular a gente não pode mexer. E nem em questão de turnos, essas questões também a gente não pode mexer, nem número de alunos. Então, são questões sensíveis, assim, que a gente não mexe. O professor Paulo pode falar. Perfeito, Ana. Obrigado pela resposta. Só mais uma dúvida. Nesse sentido aí desses pequenos ajustes. Aqui, no caso, a gente tem uma carga horária de 180 horas de disciplinas optativas, né? E a gente tem um rol de disciplinas optativas que já está lá no PPC, né? Que foi visto na hora que estava fazendo a reformulação. Digamos que a gente não quer fazer a reformulação do PPC nesse momento, mas, sei lá, devido às políticas, devido à atualização, devido a algum processo que a gente esteja passando naquele momento, surgiu algo que seria interessante a inclusão de uma disciplina optativa que não está naquela grade que foi proposta ali naquela atualização do PPC. Isso é possível sem ir para a Câmara de Ensino ou não? Professor, é possível, porque a gente está trabalhando, porque quando está lá na matriz curricular, o que está optativa 1 e optativa 2, né? A gente não está trabalhando com a nomenclatura da optativa, né? A gente não está dizendo qual é a optativa que o aluno vai utilizar. Então, a gente consegue, sim, fazer por uma reformulação, porque a gente não vai
ter um impacto, a gente não vai ter impacto que a gente vai mexer com DERCA, essas coisas. Impacto com DERCA não, né? Mas até que ela vai ter que ser cadastrada no DERCA, né? Mas a gente não vai ter impacto na carga horária do aluno, não vai ter nada que a gente possa receber um processo em algum momento. Então, a gente pode fazer uma atualização, sim, nessa tabela das optativas. E aí só vai ter que incluir lá ela no inventário do projeto pedagógico, aí a gente faz um processo, pode fazer um processo novo, e aí vocês ficam munidos desse processo para mostrar apenas o que foi a simples atualização que vocês fizeram, né? Perfeito, obrigado, Ana. Tá, o professor Rafael, pode falar, professor. Obrigado, Ana. Então, sobre essa questão de inserir um componente optativo, assim, sem aprovar o PPC, nós tivemos, a nossa DCN está na iminência de ser aprovada, né? A nova, que a antiga é de 2001. E aí a gente veio uma orientação na minuta da DCN de que a gente deveria trabalhar uma disciplina chamada saúde baseada em evidência. E como a gente não tinha isso na matriz anterior, nós pautamos e aprovamos em reunião de colegiado esse componente optativo, tá? Saúde, introdução à saúde baseada em evidência. Aí, até por experiência, a gente, após aprovar, a gente mandou para o DERCA e solicitou a oferta. Foi que o DERCA respondeu que ele não poderia ofertar esse componente, uma vez que ele não estava aprovado no PPC, e que somente após a aprovação do PPC no Consul, quando ele descer, aí que ela vai cadastrar enquanto DERCA o componente no sistema, que nesse momento não seria possível ofertar qualquer componente optativo que não estivesse aprovado no PPC. Obrigada. Tá, professor. Então tá, professor, mas como eu falo, tudo porque o DERCA ele só faz aquilo que passa pela COEG, né? Tem que passar pela gente. Então, se tivesse um processo, provavelmente, da COEG, dizendo para fazer exceção, que a gente não viu o impacto, porque a gente faz uma justificativa. Acontece muitas coisas, vocês não têm noção, mas se eu fosse elencar aqui todos os problemas que a gente já teve, são muitas coisas assim. A gente já teve problema de ter curso que, quando fez seu projeto pedagógico, ele foi aprovado sem passar pela Progrades, pela COEG, o curso esqueceu de colocar o trabalho de conclusão de curso. E aí a gente foi analisar, só foi saber do problema quando já ia integralizar o curso, né? E aí a gente fez um parecer e, claro, aí a gente fundamenta, faz toda uma fundamentação e aí, a partir dessa fundamentação é que o DERCA, ele trabalha, né, a partir dessas... Porque tem que ter algum processo, tem que ter alguma coisa, algum embasamento que diga para o DERCA, né, que a gente fez essa exceção, né, porque a regra é que passe pelo Consul, de acordo com uma normativa, de acordo com um documento, e no caso desse curso que esqueceu o TCC, é a normativa da Unifap, que diz que todos os alunos têm que ter trabalho de conclusão de curso para poder finalizar os seus cursos de graduação na instituição. Então, por isso que sempre tem que passar pela COEG, sempre tem que ser discutido no âmbito no âmbito da Prograde mesmo. Eu vou passar a lista de frequência aqui para vocês, que eu verifiquei que já tem algumas pessoas que já estão saindo, a gente já está chegando no limite do nosso horário. Pode falar, professor Davi. Não, Ana, só para realmente arrematar, assim, né, e para eu ter um entendimento, assim, mais claro para levar para o meu colegiado, né. Então, assim, aos olhos do MEC, a questão, assim, digamos, da qualidade da formação é um fator menor perante a questão da evasão. Né? Então, assim, se os professores te questionam, não, mas não é possível um aluno fazer tal disciplina sem tal disciplina, isso vai danificar muito o aprendizado dele. Então, assim, eu posso argumentar, então, que pelos olhos do MEC, né, vale mais a pena prejudicar a formação do que reter o aluno. Seria mais ou menos isso a ideia? Não, professor. A ideia, na verdade, é que o curso ele repense, mas ele tem a autonomia dele. Tanto que a Unifap, tanto que vai chegar um projeto pedagógico, vamos dizer, chega um projeto pedagógico lá, cheio de pré-requisito. A gente vai dizer, olha, repense a flexibilidade
curricular, mas o curso tem autonomia, porque o curso ele conhece as suas dificuldades. Então, o curso tem autonomia de dizer para a Unifap, olha, Unifap, mas nós, colegiados, no caso de vocês física, nós, colegiados de física, nós entendemos que os nossos pré-requisitos que a gente propôs, eles são necessários para a formação desse aluno. E aí, o que a gente vai fazer? Vai acatar, vai mandar a Câmara de Ensino, a Câmara de Ensino pode fazer a mesma proposição ao curso, mas o curso tem a sua autonomia de manter os seus pré-requisitos. Então, na verdade, é como se fosse um conselho. E aí não é uma imposição, é um conselho que é dado, né, aos cursos que trabalhem que sempre repensem os pré-requisitos, mas se houver, se tem que ter, que trabalhe com o número com o número necessário, um número mínimo, né, de pré-requisitos. Na verdade, acaba sendo um conselho, professor, não é uma imposição, até porque, não, como a gente fala, não tem nenhuma legislação, né? Nenhuma legislação, nem vinda lá do MEC, nem da universidade. Há-se vamos dizer assim, há-se recomendações, né? Na área do currículo, se recomenda que a gente sempre veja o pré-requisito, sempre faça um estudo dele, né? Sim, mas essa questão, por exemplo, que os professores apontaram aí, né, de aluno entrando na justiça e conseguindo a quebra, é um ponto também a ser considerado pelo colegiado, né, dessa possibilidade que a própria justiça entende. Uhum. Então, porque a justiça ela tem o entendimento dela, né? Geralmente a justiça ela vai ela vai pelo entendimento do direito em si, né? Ela nem leva tanto a questão do pedagógico ela nem leva, acho que tanta questão do pedagógico vamos dizer assim, em consideração, ela leva mesmo a questão do direito daquela pessoa. E aí, a gente, mais alguma coisa, professor Davi? Não, é só isso mesmo. Tá. E aí a gente vai passar, a gente vai tentar pelo menos terminar essa parte da flexibilidade curricular, tá? E aí a gente vai passar para a questão do módulo livre ou atividade livre, porque é como a gente fala, né? Infelizmente, hoje, o problema da Unifap está com um regimento de graduação que não atende, um regimento um regimento geral que não atende mais tanto às suas especificidades, é esse. Que a gente tem práticas, a gente faz coisas que não estão, os documentos que a gente tem, eles não nos amparam, né? Então, o módulo livre, atividade livre, é uma dessas coisas que realmente a gente precisava ter descrito tanto no regimento geral, como num possível regimento de graduação. E hoje a gente só não tem o regimento de graduação porque a gente vai passar pela uma nova estatuinte, e aí a gente vai precisar fazer um novo regimento geral, e aí o texto que a gente escreveu na Prograde por regimento de graduação, ele precisará esperar um novo regimento geral, porque ele vai conflituar muito com o regimento geral existente. E aí, em relação a isso, é que a gente não tem muitas definições, e aí provavelmente um regimento de graduação ele falará sobre a questão do pré-requisito, como também falará sobre a questão do módulo livre ou atividade livre. Eu coloquei aqui módulo livre ou atividade livre porque módulo livre é a nomenclatura que a Unifap usa, né, para essa forma dela de ofertar o componente, para essa forma de oferta de componente, e a atividade livre é a nomenclatura que o SIGA-A dá, né, para esse tipo de atividade. Professora Cecília, pode falar. Quais são pois era essa pergunta, né? O que é que entra como módulo livre? Porque eu já vi TCC, AC, Sim. Mas eu não sei se além de TCC e AC entra outro componente. E aí eu vou falar para vocês o que é módulo livre, o que é atividade livre para a Unifap, porque a gente sabe que outras instituições vão ter outras leituras sobre o que seria módulo livre e o que seria atividade livre. Na Unifap, o único documento que vai nos dizer o que é atividade livre, o que é módulo livre, é a resolução do PAIT. É o único documento que na Unifap fala o que é atividade livre, o que é módulo livre, né?
Então, a resolução do PAD, no seu artigo 13, ela fala que, no caso particular do ensino, os componentes curriculares e as atividades de natureza eminentemente prática, como exemplo, aí, professor, os exemplos, né, do que seria, né, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, atividade complementar, atividade vivencial, projeto experimental, ensejarão carga horária específica, para a qual cabe a somatória do planejamento. Isso aqui ele está falando da especificidade de como vai se computar, né, esse módulo livre, devendo-se efetuar o respectivo registro no campo próprio, designado nesta resolução com a nomenclatura de módulo livre. É o único documento da Unifap que você vai achar a nomenclatura módulo livre, é a resolução do PAID A20 de 2015. Então, o que essa resolução do PAID ela nos fala, e aqui eu vou especificar no próximo slide, a resolução do PAD, ela fala para a gente que o módulo livre são componentes obrigatórios de natureza prática, e aí ela nos fala que esses componentes são AC, TCC, estágio supervisionado, prática pedagógica também. Então, esses componentes, eles são componentes que podem ser trabalhados em módulo livre. E aí, há algumas resoluções internas da Unifap, por exemplo, a resolução de AC, ela fala que a AC tem que ser trabalhada em módulo livre. Então, as resoluções, elas também especificam também, e elas falam também da forma que esse componente vai ser trabalhado, só que elas não especificam o que é módulo livre. E aí, voltando, né, são componentes curriculares obrigatórios de natureza prática, que são inseridos na matriz curricular em uma condição flexível. Então, o módulo livre, ele vai se conceituar por isso, por ser um componente curricular que vai estar ofertado ali na matriz curricular do curso de forma livre. E não ficam presos a um semestre específico. O professor Paulo pode falar. Ana, mas essa questão do módulo livre, né, do cadastro, também vai depender de cada curso, né? Porque, exemplo, se a gente for cadastrar aqui o estágio supervisionado em módulo livre, né? O nosso estágio supervisionado aqui na enfermagem, ele é 100% acompanhado pelo professor do curso. Então, a gente considera ele aqui como disciplinar, né? Porque ele tem que contabilizar aquela carga horária total lá para o professor. Porque quando a gente cadastra em módulo livre, ele conta 1, 2 horas por grupo, né? Então, imagina um estágio de 405 horas, que precisa lá de 2, 3 professores para poder dar conta daquela carga horária. Se a gente fosse cadastrar em módulo livre, o professor ia passar lá o tempo inteiro no estágio e acabar não computando essa carga horária para ele. Então, acho que isso vai de cada curso. Acho que talvez para a licenciatura, onde o professor ele não fica diretamente com esse aluno lá no estágio, né? Aí eu acho que até contar com o modo livre, mas na área da saúde eu não sei como é que funcionaria. Uhum. Professor, realmente há muitos cursos da universidade que ainda trazem, porque esses componentes, na verdade, a universidade ela vai, ela vai recomendar, e alguns especificamente ela vai dizer que são módulo livre. No caso da AC, a própria resolução da AC, ela define que é módulo livre o componente de atividade complementar. Mas o que acontece? Esses componentes em si, dentro do SIGA-A, ele já tem essa, vamos dizer, essa natureza lá dentro do SIGA-A. Eles já são lidos pelo próprio sistema como componentes em módulo livre. Agora, como disciplinar ele dentro do SIGA-A, eu não sei como é que o DERTA está fazendo isso, no caso dos cursos, porque a maioria dos nossos cursos mesmo, eles trazem o estágio como disciplina, mas até onde eu sei, o sistema que a gente comprou, que é regimentado, né, no regimento da UFRN, ele lê e ele visualiza esses componentes como módulo livre, como atividade livre, né, na verdade, a nomenclatura deles. E aí eu não sei como é que o DERCA ele faz nesse sentido, né, para que seja lido como disciplina para alguns cursos, mas é algo assim que a gente aí perguntar assim, a divisão de currículo ela força que o curso leve o seu estágio para o módulo livre.
Não, ela não faz isso, até porque a resolução interna da Unifap também não faz isso. A resolução de estágio da Unifap não faz isso. Então, se o curso, a gente respeita a autonomia do curso. Se o curso coloca lá de forma disciplinar, a gente deixa de forma disciplinar, mas a gente sempre faz a recomendação lá para o curso, dizendo que a gente recomenda que seja módulo livre. Mas aí vai ficar também da especificidade do curso também, de como ele vai fazer isso, né? Eu não quero entrar muito na forma, né, em relação à resolução do PAID, até porque eu não tenho muito domínio, eu não trabalho, né, quem trabalha com a resolução do PAID é a Haddad, mas a própria resolução do PAID, ela já diz que esses componentes, eles são trabalhados, né, eles são computados de uma forma diferente, né, no PAID. Então, realmente... eu sei que alguns cursos passam com ele como disciplina e realmente, apesar da recomendação, pedem a gente que seja como forma de disciplina, mas não sei como é que fica depois, né, em relação ao PAID desses professores. Professor Paulo primeiro, aí depois a professora Cecília. Não, pode falar, professora Cecília. Uhum. Ana, é exatamente a minha preocupação. Primeiro com a C, por exemplo. Quem é que fica responsável pela C, né? A questão da carga horária, mas você está explicando aí que não quer nem entrar muito, né? Porque como ela está vinculada a essa atividade livre, mais a questão do PAID, né? E a outra coisa é a carga horária, por exemplo. Quem faz estágio supervisionado no curso de História só pode computar 20 horas da carga horária teórica. Então, isso tem dado uma confusão, gente. Sim. Então, assim, é um ponto nevrálgico, né, das licenciaturas, né, da questão do estágio supervisionado. Então, eu fiquei pensando, mas você já respondeu que a Unifab está precisando regulamentar, né, essa questão do módulo livre, porque só aparece no PAID. Realmente, eu ia perguntar, né, onde é que a gente normatiza isso dentro do curso, né? Já que é uma atividade livre, né? E aí tem surgido algumas questões bem complicadas, horas de reuniões de colegiado, porque realmente ainda não está muito claro. Por exemplo, um professor que fica com quatro estágios, aí ele só pode computar 20 horas, porque ele só vai computar a carga horária teórica. Ele não, e geralmente na nossa disciplina a gente tem carga horária teórica, prática e extensão, porque nós já fizemos a curricularização da extensão, né, em todas as disciplinas, módulo livre. Então, são coisas assim para a gente realmente refletir agora, né, nessa nova reformulação. E surgiu essa dúvida, sobretudo a C, que também é uma confusão, ninguém sabe quem é que pode ficar responsável, como é que isso entra na carga horária. Então, assim, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do estágio da AC, agradeço. Então, professora, só tirando a dúvida, né? Para a resolução do PAID, por que veio assim módulo livre, né? O estágio, TCC, AC, porque eles vieram em módulo livre, né? Porque ela é como se ela recomenda, é como se ela dissesse aos professores que ela vai computar dessa forma, né? Na verdade, não é como se ela dissesse, ela diz, né? Que será computado dessa forma, né? Porque qual é o entendimento do módulo livre? O entendimento do módulo livre é que esses componentes, eles vão ser trabalhados, eles vão ser, vamos dizer assim, eles vão ser orientados por uma comissão. O curso vai criar uma comissão de AC, uma comissão de TCC, uma comissão de estágio, que vai ser a orientadora do cumprimento da integralização desse componente. E como esse componente ele fica livre num período, ou seja, se ele é o estágio supervisionado, ele fica livre, vamos dizer, essa carga horária ela fica livre, vamos dizer, do segundo semestre, né? Dependendo se for uma licenciatura, né? A licenciatura deixa a primeira carga horária, né? Que geralmente a licenciatura divide em 4 cargas horárias, né? De 100 e poucas horas. Então, ela deixa a primeira carga horária das 400 horas, né? Que é obrigatória a licenciatura, ela deixa a primeira carga horária entre o segundo e o terceiro semestre. E assim ela vai fazendo, vai deixando livre as cargas horárias dentro de períodos de semestre.
Ou então faz como alguns bacharelados, que deixam a carga horária do estágio livre do 4º semestre, deixam a carga horária livre do 4º semestre ou do 5º semestre até o 7º, 8º semestre do curso, deixa essa carga horária livre, né? Então, essa carga horária, ela fica livre dentro de um período para o aluno fazer. E aí, essa comissão, ela que vai orientar esse aluno como é que ele vai fazer como é que ele vai integralizar esse componente. Então, cabe essa comissão fazer essa orientação, dar a documentação ao aluno, recolher a documentação do aluno quando é AC e levar a coordenação para que a coordenação faça esse processo, né, esse processo de inserção no sistema, né. Ou esses mesmos professores dessa comissão são aqueles que fazem a inserção no sistema. Mas essa questão do módulo livre dentro da instituição, ela é uma questão ainda que tem que ser bastante debatida. Eu creio que realmente a gente tem que resolver esse problema dentro do regimento geral ou dentro do regimento de graduação. A gente tem que trabalhar a conceituação, a gente tem que trabalhar, definir melhor. O nosso sistema, ele já faz isso pela gente. Então, o Cigarra, ele já faz isso por nós, né? Ele já trabalha, ele já tem até, às vezes, quando a gente quer saber como ele está trabalhando, a gente vai lá no regimento da UFRN e olha como é que o sistema está fazendo aquilo, né? Porque como ele está regimentado lá no regimento da UFRN, então a gente só consegue ver ali como é que, de repente, ele pode estar lendo, né? Ele pode estar lendo as nossas matrizes curriculares. E aí, com a customização do sistema, não sei se a Unifac fará alguma modificação em relação a essas coisas, né? Não sei, não tenho debatido também com a Haddad isso, a gente ainda não parou para conversar de como é que vai ser visualizada o módulo livre, a atividade livre, num possível costume, num possível momento de customização do CIGA, né? Mas em relação a módulo livre, atividade livre, não sei se eu consegui responder a professora Cecília, né, que esse trabalho é um trabalho de comissões, né, não sei se eu consegui responder, mas achei interessante, porque eu não sabia dessa questão da comissão. Uhum. A gente não tem trabalhado nesse formato, né, das comissões, mas é algo que eu vou discutir com os colegas, para a gente já ir alinhando essas perspectivas, né, da atividade livre, porque realmente ainda gera muita confusão, sobretudo para os professores que ficam com estágio, né? Então, sim. Porque às vezes eles nem conseguem estar lá, tem 4 estágios, mas mesmo assim não conseguem a carga horária por PAID, né? Então, e eles têm um trabalhão, mas eles só podem computar 20 horas, aí ninguém quer assumir estágio. É uma confusão, né? Então, talvez essa questão da comissão para, sei lá, organizar um pouco tudo isso, né, seja interessante, mas com certeza vamos ter que fazer uma reformulação do nosso PPC. E aí, professora, essa questão da instituição dessa comissão, né, para trabalhar esses componentes, dependendo de como o estágio já está configurado lá na matriz de vocês, né, mas, por exemplo, a C, vocês podem fazer na resolução interna do curso e já falar como essa comissão vai trabalhar dentro da resolução interna do curso. Sim, eu me lembrei disso agora, né, que eu ia comentar, quer dizer, nós podemos fazer essa organização dentro do NDE, então, como uma... Sim, e mexer nas resoluções internas dos cursos. Aí lá dentro vocês vão dar, vamos dizer assim, vão mostrar como vai ser o trabalho dessa comissão, que ela vai ser instituída e que ela vai ter esse trabalho à frente desses componentes que já estão em módulo livre. Ok, obrigada. E aí, só passando aqui, a gente já está aqui o exemplo de como o módulo livre, que isso aí é sempre uma pergunta, né, que os cursos fazem para a gente, o exemplo de como o módulo livre, eles vêm, como é que a gente identifica que uma matriz, um fluxograma, né, os componentes que estão em módulo livre, quais são os componentes que estão em módulo livre daquele curso. Geralmente, esses componentes que estão em módulo livre, eles não vão aparecer lá na matriz semestralizada, porque eles não estão presos em semestre nenhum. Então, como eles não estão presos aos semestres, então eles vão aparecer aonde? Nas notas relevantes do curso.
lá no quadro de notas relevantes da matriz semestralizada e no quadro de notas relevantes do fluxograma, o curso vai falar desse componente, ele vai falar da carga horária desse componente, e ele vai dizer o período em que esse componente vai estar disponível, vai estar em módulo livre para que o aluno integralize ele. Então, esse modelo aqui, esse modelinho aqui, ele está lá no nosso manual orientador. Então, quando vocês baixarem o manual orientador, aí olha lá na matriz, no exemplo que tem de matriz semestralizada, também tem um exemplo de nota relevante. E aí vocês podem pegar até aquele textinho lá e adaptar para os componentes de vocês que vão ficar em módulo livre. Aí vem sempre nesses asteriscozinhos, né, ou na matriz, ou no fluxograma, falando que para a integralização deste currículo exige-se o cumprimento do mínimo, aí aqui no caso da AC, né, 210 horas de relógio para atividades complementares, as quais deverão ser efetivadas pelo acadêmico no decorrer do curso como módulo livre. E aqui ele deixa assim, aqui eu acabei não especificando, eu peguei um modelo, mas aqui, por exemplo, o curso pode dizer, a partir do 5º semestre, a partir do 4º semestre. E aqui eu acho que já no TCC já está especificado já, olha. Para a integralização deste currículo serão necessárias 60 horas de TCC. Configura como módulo livre e o acadêmico poderá integralizar a partir do 6º semestre. Então, aqui, esse curso já está dizendo para os acadêmicos que ele vai poder integralizar o TCC dele a partir do 6º semestre. Então, a partir do 6º semestre, ele vai poder, se esse curso tiver essa comissão, né, se esse curso já tiver essa comissão que trabalha, ele já vai poder procurar a comissão que trabalha com o TCC, e aí essa comissão vai dar a ele todas as orientações em como integralizar esse componente obrigatório, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu acho que termina aqui com a exemplificação. Aí, não, aí é que fala do gerenciamento, né, que a professora até perguntou, né, o gerenciamento do módulo livre ou da atividade livre. E aí a gente indica, né, indicado que o colegiado cria as normativas e comissões para o gerenciamento do componente de módulo livre. Fica muito difícil para o colegiado quando ele não tem as normativas e as comissões. Por quê? Porque sobrecarrega o coordenador de curso. Então, a gente vê um componente ali que está livre, não tem regramento, não tem uma comissão para tomar conta dele, fica lá o coordenador de curso com esse pepino para resolver, né? Para ver, gerenciar e verificar como é que vai ser, como é que ele consegue organizar para que o aluno consiga integralizar dentro daquele período, né? Que o aluno vê, até para orientar o aluno que ele já pode fazer a integralização daquele componente. Então, a gente sempre orienta que seja trabalhado dentro de normativas e que sejam instituídas comissões. Em relação ao módulo livre, há alguma outra pergunta? Além das que já foram colocadas? Está tudo bem. Então tá, professora Cecília. E aí, aqui, a gente vai terminar... Ana, rapidinho. Pode falar, professor. O módulo livre, ele só aparece no SIGA-A, né, para os professores que têm que são incumbidos desse controle, né? Quem que faz essa... Porque, assim, para mim, nunca apareceu essa questão do módulo livre no SIGA-A. O lançamento é cargo do coordenador? Na verdade, é no cadastramento, professor. Aí se cadastra, só que eu creio, assim, a gente sempre solicitou, a gente já há alguns anos que a gente manda um documento para o DERCA, em que a gente solicita um perfil especial para a divisão de currículo, porque a gente queria ter um perfil para olhar como vocês olham o cadastramento dos componentes, porque a gente queria saber o que realmente está acontecendo com o módulo livre dentro do sistema do DERCA, porque a gente vê alguns professores chegarem com a gente, fazerem... na hora da reformulação do PPC, né, fazerem várias perguntas em relação a esse cadastramento, e como a gente não cadastra, a gente não faz essa execução de cadastramento, a gente não consegue dizer como é que vai aparecer lá para o professor, porque a gente não tem esse perfil. Ana, você quer que eu mostre aqui? A questão do módulo livre, como é que ele aparece? Sim, professor, pode ser. Mas eu tenho que compartilhar a minha tela aqui com o professor conseguir visualizar. Uhum. Pode ser?
Pode ser sim. Tá, tô entrando aqui no cigarro. Uhum. Eu pergunto porque, assim, né, certamente vai precisar em algum momento, por exemplo, vamos estipular uma comissão para o TCC, né? Aí os professores da comissão do TCC vão ter que ter acesso a esse módulo livre, não só o Sim. coordenador, Uhum. né? Essa que é a ideia. E porque também tem a questão dos orientadores, né, do TCC. Porque aí é o próprio orientador que vai fazer esse lançamento das notas ou é a cargo da Eu creio comissão? que é a comissão, professor. Ah, tá. O professor ele só passa mesmo a Uhum. nota. Davi, Enquanto o professor Paulo projeta, eu queria só fazer uma contribuição, eu levantei a mão, acho que você não viu. Uhum. Ah, tá, acho. O professor Davi questionou a respeito da execução no sistema. Então, por ser módulo livre, o DERCA nos orientou assim, que a qualquer momento no semestre o coordenador ele é habilitado para fazer esse lançamento, que o professor Paulo vai mostrar agora. Então, por exemplo, se o aluno tem um TCC, o orientador vai mandar a ata que ele defendeu e o coordenador vai cadastrá-la no sistema, e aí tanto o coordenador como o orientador pode fazer o registro da nota e a consolidação. Se o aluno concluiu as 210 horas, no nosso caso de atividade complementar são 210, aí vem um documento de um membro da comissão lá que computou a carga horária, o coordenador vai cadastrar no SIGA que ele cumpriu o crédito de atividade complementar. E aí tanto o coordenador como o professor, que é o responsável lá da comissão, vai poder lançar. Então, acho que é isso que o professor Paulo vai mostrar. A qualquer momento no semestre. Se passar um dia depois do semestre, nada feito. Não tem acordo, aí só pode fazer no início, no primeiro dia do próximo semestre, que isso fica bem claro no módulo livre. Então ótimo, professor, ótimo por responder a pergunta, que realmente a gente, em relação ao cadastramento no DERCA, como eu disse, a gente não tem acesso, a gente não consegue visualizar como é que está sendo feito, quem pode fazer, e aí a gente trabalha com aquilo que a gente, com as informações que a gente já conseguiu coletar até hoje, né, em relação de como é feito no sistema. Eu vou esperar aí a tela aparecer, mas eu tenho outra dúvida sobre isso, que é assim, né? O nosso PPC atual fala que o TCC é disciplina. A gente já está reestruturando para ofertar ele no próximo semestre, no próximo PPC como módulo livre, entendeu? Então, aí, a hora que houver só quando houver essa mudança é que eu vou conseguir fazer esse lançamento, ou eu poderia fazer agora, mas como tem a questão da disciplina, eu faço pela disciplina. Professor, agora não tem como, porque ele está semestralizado, né? Ele já aparece lá dentro do PPC como se ele pertencesse a um semestre específico. Então, você só vai poder conseguir montar, porque seria uma nova regra, né? Quando a gente tiver uma reestruturação nova desse projeto pedagógico, que essa nova reestruturação é que ela vai mostrar que ele vai estar livre a partir de tal semestre, vamos dizer, ele vai estar livre a partir do sexto, do quinto semestre, para o aluno já estar integralizando. Aí, professor Paulo, pode falar. Enquanto está carregando aqui, que eu acho que o cigarro está um pouco lento, Ana, aqui o nosso TCC e a nossa ACC do currículo antigo, né, não desse currículo novo, ele era semestralizado e a gente conseguiu fazer a alteração para módulo livre, os dois. Fazendo, né, reunião do NDE, passando no colegiado e depois enviando para o DERCA, porque como é um cadastro que é feito pelo coordenador, né, como o professor Rafael já levantou, a gente consegue, mesmo ele sendo semestralizado, tipo, aqui para a gente o TCC, né, no currículo antigo que está acabando agora, ele estava no 7º e no 8º período. Quando o aluno ele solicitava o cadastro em TCC, a gente conferia se ele estava no 7º e no 8º período para fazer o cadastro, entendeu? Então, assim, não aparecia para ele mais o TCC e a gente verificava, ele cumpre o requisito do que é solicitado no PPC, então a gente cadastra ele. Se ele não cumprisse, a gente informava o aluno, né, que ele não cumpria o requisito ainda, que ele deveria aguardar e tudo mais.
Uhum. Pois é, professor, e aí realmente a gente vai esbarrar assim em formas de trabalho, né? Então, se o DERCA aceita e ele é responsável por esse cadastramento, porque até então o que a gente se tinha era que realmente não se mudava, né? Só se conseguia mudar através da reestruturação. E aí, realmente, até me causa surpresa do DERCA fazer, né? Porque geralmente tudo tem que se passar lá pela COEG, a gente tem que ter um processo para a gente saber que houve a mudança, né? A gente precisa desses processos, até porque a gente cuida dos projetos pedagógicos e a gente tem que prestar muitas vezes conta, a gente tem que prestar conta ao MEC, quando vem avaliações internas da instituição, a gente tem que prestar conta de todos esses projetos pedagógicos, né? Mas a gente sabe que vai de setor para setor e o DERCA, ele faz o cadastramento, como o professor disse, que o cadastramento, por exemplo, da optativa que ele queria, o DERCA não fez, disse que tinha que ser um projeto pedagógico, aí o de vocês, o DERCA já fez, então acaba sendo posicionamentos do próprio DERCA, né, de como fazer as coisas, mas isso acaba sendo do trabalho deles, né. No nosso trabalho, a gente diria que qualquer coisa para ser feita tem que ser orientada pela COEG, se há possibilidades ou não, se vai, de repente, interferir na dinâmica do aluno ou não, e aí teria que ter um processo da própria Prograde, analisando a vontade do colegiado, se poderia ou não, se essa vontade ou não poderia gerar algum problema, vamos dizer assim, algum problema legal para o curso, algum problema legal para a instituição, e assim, fazer a orientação no processo, né? Mas aí a gente é aquela coisa, né? Então a gente não, eu não posso falar muito desse trabalho porque eu não trabalho com cadastramento no DECA, mas eu creio que deveria ser tudo processual, tudo passando pela Prograde, para poder a gente conseguir realmente fazer o alinhamento das nossas dinâmicas, né? O alinhamento das nossas atividades. Mas nós fizemos isso, Ana. A gente montou o processo, enviou para a COEG, aí passou, da COEG não foi para a Prograde, não, tá? A COEG direcionou, não sei se eles já têm essa autonomia e não, mas não sei o muito processo bem. de tornando em módulo livre o TCC? Isso, a gente passou no colegiado, mandou para a COEG fez a análise, viu que não haveria prejuízo, enviou para o DERCA só mudou o cadastro, entendeu? Tá bom, Olha, então tá, teve o processo passou pelo DERCA, porque realmente eu acho muito difícil o DERCA fazer esse processo sozinho, geralmente ele pede a Prograde perguntando se não tem algum problema legal, né? Não, a gente nunca mandou nada diretamente para o DERCA fazer a alteração. Tá. Tudo a gente manda diretamente para a COEG. Aí, quando a COEG verifica que necessita do pró-reitor, manda para o pró-reitor. Quando não verifica, eles mesmos já dão um aval e eles enviam para o DERCA. A gente diretamente, a não ser quando às vezes esquecer algum dado de alguma coisa na hora do cadastro, aí eles perguntam, né? Mandam um processo para a gente, retorna perguntando, mas tirando isso a gente não manda. Olha, Davi, eu estou tentando entrar aqui, mas o sistema está bem ruim. Acho que a gente pode deixar essa questão para eu mostrar isso para você e para os demais que não conhecerem amanhã, né? Que acho que vai ser o nosso momento de discussão. Então, professores, aí amanhã eu vou tentar conversar com o Nárito para ver como é que a gente faz amanhã. Ainda faltou um pouco aqui de assunto, a gente já estourou o nosso horário, né? Faltou a gente falar um pouco sobre as matrizes de equivalência, e eu queria apresentar também aqui para vocês a questão da criação das normativas internas, mas a gente já falou bastante sobre normativas internas, né? A gente poderia, amanhã, ainda teria 2 assuntos que eu queria falar com vocês, que eu acho que são basicamente coisas que ajudariam bastante no trabalho do curso, e aí eu já vou passar para o Nárito, que é terminar essa questão das matrizes de equivalência, que vão ajudar vocês com os alunos que estão em matrizes antigas, e também falar sobre a criação de instrumentos para autoavaliação do curso. Eu acho, assim, que é importantíssimo a gente falar sobre a criação desses instrumentos,
até porque isso ajuda muito o curso num processo de avaliação externa. Ele ter esses instrumentos, ele já ter feito em alguns momentos uma autoavaliação. Então, eu queria voltar amanhã, iniciar, antes da gente fazer até uma dinâmica final do nosso curso, que seria com a participação de vocês, né? A gente falar um pouco sobre as matrizes de equivalência e falar sobre a construção desses instrumentos de autoavaliação do curso. Nárito, pode falar, Nárito. Obrigado, Ana, mais uma vez. Parabéns pela exposição. A todos que estão participando ativamente, parabéns. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Então, a gente pode fazer assim, Ana, você pode iniciar sem problema nenhum. Eu separei, para este momento, eu separei 25 resoluções que eu considerei uma das resoluções mais relevantes e importantes para as coordenações de curso. Como nós vamos trabalhar com o novo manual agora, para as coordenações, eu posso inserir essas resoluções neste novo manual. Se os professores concordarem, você também, você pode iniciar, mas qualquer hora a gente pode também vir aqui e falar sobre algumas delas, tirar algumas dúvidas, mas a gente pode inserir no manual, um novo manual que a gente deve, como você bem falou, né? Ou final do ano de 2022 agora, ou início de 2023, a gente deve estar lançando o novo manual das coordenações. Aí pode ser assim, se vocês concordarem, não tem nenhum problema, não vai em nenhum momento suprimir a tua explicação, a tua aula, sem problema algum. Então, Nárito, porque a gente pode fazer também amanhã assim, aí, porque matriz de equivalências é rápido que a gente fala, eu vou mostrar aqui o modelo, né? E vou falar das normas, da autoavaliação do curso, quais instrumentos eles podem utilizar para autoavaliação, falar um pouco sobre a questão como isso pode ajudar a impactar lá na avaliação externa do curso. Mas eu creio que só esses dois assuntos seriam mais pertinentes para amanhã, e depois tu já poderia entrar falando sobre essas questões aí, sobre essas questões relacionadas às normativas, e posteriormente, a gente já faz uma dinâmica final, já de finalização do curso. Tudo bem, então. Ótimo. Então, tá. Então, a gente fica assim, a gente termina amanhã a matriz de equivalências e eu falo sobre os instrumentos de autoavaliação do curso, e aí depois o Nárito vai fazer, assim, um jogo, pelo que ele falou, assim, é uma dinâmica bem rápida, né, relacionada às resoluções, aos pontos em relação à resolução que vocês mais utilizam dentro do trabalho administrativo, das coordenações, e depois a gente faz uma dinâmica rapidinho de finalização, de participação de vocês no curso. Aí, assim, a gente finaliza o último dia. A gente deixou a sexta-feira um pouco livre, a gente não fez nenhuma projeção, planejamento para sexta-feira, além da dinâmica de participação do curso, né, de finalização de participação do curso, porque a gente sabia que poderia ter que, no debate, a gente poderia se estender mais em alguns assuntos, e a gente precisava da sexta-feira para concluir alguns conteúdos que a gente verificasse que fossem conteúdos que fossem primordiais para o curso. Então, aí assim a gente fecha no iniciozinho do amanhã esses conteúdos, né, que a gente verifica que são primordiais, e depois a gente faz uma dinâmica final de participação no curso, com a participação de vocês. Ok? Então, alguma coisa, Nárito? Não está mais gravando, não, né? Não está, sim. Você pode... Tá. Tá, eu vou tirar a gravação, mas eu vou editar tudo. Ontem eu conversei com a Progep, eles pediram para a gente trabalhar com edição mesmo.